Olá, eu sou o professor Mauro Nascimento, de Língua Portuguesa, e vamos dando sequência às nossas aulas para quem está aí de quarentena, né? Na nossa última aula, nós vimos a introdução à linguagem, vimos alguns conceitos de linguagem, exemplos de linguagem, chegamos até a denotação e a conotação, não é isso? E como combinado, hoje nós iremos começar a ver algumas figuras de linguagem. Na verdade, nós vamos ver 4 modelos de figura de linguagem, 4 ocorrências, que é a metáfora, a comparação, metonímia e o pleonasmo. Vamos junto nessa caminhada? Logo, logo tudo isso vai passar. Recapitulando, a linguagem figurada são recursos de embelezamento da língua falada ou da língua escrita. Exatamente isso, né? Quem fala ou quem escreve usando a linguagem figurada tem como objetivo principal embelezar, né? Em alguns momentos dá ênfase. Muitas vezes a linguagem denotativa, a linguagem no seu sentido real, ela não é capaz de passar uma mensagem precisa. Desta forma, o transmissor ele vai buscar o quê? Outros recursos para se fazer efetivar, né? Para que a sua mensagem seja efetivada. E a linguagem figurada é um desses recursos em que o autor ele se apropria para que se consiga efetivar a sua mensagem, ok? Então, a linguagem figurada é isso, né? É um recurso para embelezar, para enfatizar, para precisar melhor a ideia de quem transmite. Vamos ver aí, a metáfora, né? Olha aí essa charge. O que foi isso, homem? A esposa diz, né? Ele diz que ele foi abraçado, né, por um candidato, por um político ficha suja. Então, a ficha suja, o político, né? O que seria um político ficha suja? Aquele político que está devendo alguma coisa, né? Que tem o seu nome envolvido em algum escândalo de corrupção. E ele faz essa associação de ideias, né? Do político que está com débitos na justiça, com algo sujo, né? Com a sujeira, com a porcaria. Então, ele se utiliza dessa ideia metafórica para expressar sua mensagem. Então, político ficha suja, ele associa a ideia de sujeira, né? De porcaria. Então, nós temos a ocorrência da metáfora aí neste caso. Vamos ver mais um caso de metáfora. Aí a Mafalda, né, junto ao policial, o cacetete do policial, ela aponta ali para o cacetete do policial e diz: esta é a borracha de apagar ideologias. A Mafalda, né, neste momento aí, ela associa a ideia de borracha, né, de apagar, de eliminar, com o cacetete. Né? Então, o cacetete para Mafalda é a borracha que apaga ideologias, né? Seria mais ou menos um objeto ali de repressão, né? Perceba que ela estabelece essa relação de semelhança entre o objeto borracha e o objeto cacetete, estabelecendo de alguma forma, né, a partir da visão dela, uma relação de comparação. Ela compara a borracha com o cacetete. Agora, vale lembrar que a metáfora ela é muito pessoal, né? Essa relação de semelhança estabelecida a partir do eu do autor. Então, aí no caso, a Mafalda, ela associa a ideia de borracha com o cacetete do guarda, né, do policial. Então, por isso que ela diz que o cacetete é a borracha de apagar ideologias, ou seja, o cacetete apaga a ideologia, né, de forma opressora. Seria mais ou menos isso. Então, vamos tentar conceituar o que seria a metáfora, né? A metáfora é uma comparação implícita
entre um elemento e outro em vista de uma semelhança entre ambos, sem que no contexto não vai ocorrer a apresentação de um conectivo, como, tal qual, assim como. É por isso que eu digo que a metáfora é uma comparação implícita, subjetiva, subtendida, sem a ocorrência do conectivo, beleza? Como segunda figura, nós temos a comparação. Vamos ver aí um conceito básico de comparação, galera. Consiste em comparar um elemento a outro em vista de uma semelhança entre ambos. É uma comparação clara, direta e objetiva, pois a mesma apresenta a ocorrência de conectores. Sim, enquanto a metáfora compara sem o conectivo, a comparação ela é mais clara, direta e objetiva, pois temos a presença, a ocorrência do conectivo. Vamos ver isso na prática? Olha aí, texto de Chico Buarque, Roda Viva. Fez maior sucesso isso, né? Poetizado, cantado, na época da ditadura militar. Roda Viva. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. E uma grande crítica ao regime militar, né? Observa que Chico Buarque, ele diz, logo nos primeiros 2 versos, tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Olha aí a ocorrência da comparação de forma clara, direta e objetiva, meus jovens. Olha o conectivo como ali estabelecendo, né? Efetivando a comparação. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Chico Buarque ele poderia utilizar a metáfora aí neste caso, né? Bastava ele tirar o conectivo como, mas ele quis deixar bem claro esta relação de comparação, e aí ele faz uso da linguagem figurada denominada de comparação. Vamos ver outro exemplo aí? Grão, de Gilberto Gil. Grão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão. Nossa semeadura, quem poderá fazer aquele amor morrer? Nossa caminhadura, dura caminhada pela noite escura. Lindo texto aí de Gilberto Gil, e ele abre o seu texto estabelecendo logo uma relação de comparação, né? O amor da gente é como um grão, é tal qual um grão, é assim como um grão. Claramente a ocorrência da figura de linguagem denominada de comparação. Gilberto Gil poderia fazer uso da metáfora, professor? Sim. Vamos transformar essa comparação em metáfora, hein? O amor da gente é um grão. Bastava retirar aí o elemento comparativo que passaremos a ter a ocorrência de uma metáfora. Mas neste caso, Gilberto Gil quis realmente utilizar a comparação. Beleza? Então, recapitulando, metáfora, comparação implícita entre 2 elementos em vista de uma semelhança entre ambos, sem a ocorrência do conectivo. Comparação clara, direta e objetiva, né? Com a ocorrência desses elementos que estabelece uma ideia de comparação. Ok? Terceira figura, olha aí, metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem muito utilizada no dia a dia do falante, né? Justamente por estabelecer uma relação de substituição. Vamos ver um conceito aí básico de metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, mantendo uma relação de proximidade com o referente da palavra substituída. Resumindo, é uma relação de substituição. Vamos ver o exemplo aí?
Olha aí, o primeiro exemplo de metonímia. Otávio é um bom garfo. Claro que Otávio não é um bom garfo, né? O que ele quis dizer com isso? Que Otávio come bem, tem um apetite grande, né? Come bastante, não recusa comida. Ao invés de eu dizer que ele é um comilão, né? Ele diz que Otávio é um bom garfo. Bom garfo, relação de substituição por uma pessoa que come bem, né? Que come bastante. Então, nós temos uma relação metonímica. Olha esse outro caso, muito clássico. É interessante nós lembrarmos que a metonímia ela é muito utilizada pela propaganda, pela publicidade, né? Olha aí, o melhor mesmo é Gillette. Na verdade, o melhor mesmo não é Gillette, é o nome, é a marca, né? O produto seria lâminas, né, de barbear. Mas ao invés de eu dizer lâminas de barbear, o produto, eu digo a marca, Gillette. Nós temos uma relação de substituição metonímica aí da marca pelo produto. Então, a propaganda ela se utiliza muito deste recurso, né, da metonímia. Porque, na verdade, no mundo, numa sociedade consumista, é preferível para a propaganda firmar na mente do consumidor a marca, ao invés do produto. Então, nós temos aí vários exemplos. Por exemplo, Coca-Cola. A pessoa chega numa loja e diz, veja uma Coca-Cola. Na verdade, veja um refrigerante cuja marca é Coca-Cola. Mas ele já vai direto na marca. Por quê? Porque a propaganda se encarrega de firmar a marca e não o produto. E temos vários exemplos aí no nosso dia a dia, né? Cotonete, Danone, né? Quantas vezes não ouvi um aluno dizer, meu café hoje foi só um Danone. Na verdade, o café dele não foi só um Danone, foi um iogurte cuja marca é Danone. Então, este recurso, a metonímia, ela é muito utilizada pela propaganda e pela publicidade, ok? Vamos ver outro exemplo aí de metonímia. Olha aí a tirinha, né? Tirinha de Chico Bento. O amigo de Chico Bento diz que o pai dele tem várias cabeças de gado. E o Chico Bento, coitado, não entende, né? Ele diz, meu pai só tem um, mas é o gado inteiro. Então, ao invés de ele dizer que ele tem vários gados, ele diz que ele tem cabeças de gados, né? Então, nós temos aí uma relação metonímica da parte pelo todo, não é isso? Então, a metonímia aí neste caso causou até um problema de interpretação para o Chico Bento. Então, vamos firmar isso na mente? O que é a metonímia? A metonímia é uma relação de substituição. Existem várias relações metonímicas. Autor pela obra, conteúdo pelo todo, causa pelo efeito e por aí vai. Ok? Olha a nossa próxima figura de linguagem aí, galera. Pleonasmo é a redundância de um termo para provocar maior ênfase a uma expressão. Beleza. Resumindo, é uma espécie de reforço de ideia, ok? Vamos ver o exemplo aí. Com meus próprios olhos que um dia a terra há de comer. Aí você se pergunta, é óbvio que quem vê só pode ver com seus próprios olhos. Beleza. Mas se você perceber bem, teve um objetivo aí, né? Ao se dizer, vi com meus próprios olhos que um dia a terra há de comer, o autor quer dizer que ele mesmo viu, desculpa a redundância, né? Que ele viu, ninguém lhe contou. Então, para deixar claro que ele presenciou realmente a cena, ele faz essa repetição, esse reforço de ideia aí, ó. Vi com meus próprios olhos. Redundância de um termo para provocar maior ênfase a uma expressão, figurei, usei a figura de linguagem denominada de pleonasmo. Olha aí o nosso segundo exemplo. Sorriu um sorriso lindo para mim. Ora, não foi qualquer sorriso, é isso que ele quer dizer. Foi um sorriso especial, diferente. Daí a redundância. Sorriu um sorriso lindo. Vale lembrar que esses dois exemplos que nós mostramos agora
eles têm um caráter de ênfase, de reforço de ideia. É literário, é poético, é expressivo, né? Então, é um recurso de embelezamento. É o pleonasmo, figura de linguagem. Existe o que nós chamamos também de pleonasmo, vícios de linguagem. Neste caso, o pleonasmo, vícios de linguagem, já passa a ser o quê? Um desvio da gramática padrão. É o pleonasmo vicioso, né? Olha aí, pleonasmo vicioso é um desvio da língua padrão e não recurso estilístico. Vamos ver quando o pleonasmo se torna um problema da língua portuguesa? Olhem este exemplo aí, bem claro. Na minha opinião pessoal. Ora, se é na minha opinião, só pode ser pessoal. Desnecessário colocar pessoal aí. Então nós temos uma redundância desnecessária, não tem nada poético aí neste contexto, né? Então aí a gente já identifica uma redundância desnecessária, um pleonasmo vicioso. Olha o segundo caso aí, peixaria, temos peixe. Bom, se fosse sala de aula, meus alunos iam fazer assim: é óbvio que se é peixaria vai ter que vender peixe. Tá, beleza. Então, a gente observa aí que há uma imprudência, né? Uma expressão desnecessária. Bastava dizer peixaria, já ficaria subentendido que ali se vende peixe. Mas ele, né, na ânsia de tentar passar uma ideia, acabou cometendo um desvio, né? Peixaria, temos peixe. Então aí nós temos um caso de pleonasmo vicioso. Então, o pleonasmo é a redundância de um termo para provocar maior ênfase a uma expressão, literariamente. Pleonasmo vicioso é a utilização de uma redundância desnecessária, não é isso? Cenas dos próximos capítulos. Semântica, significação das palavras. As palavras, elas possuem intenções, né? Eu sempre digo, as palavras possuem intenções. As palavras possuem intenções. E qual é a intenção da palavra? Não sei, depende do contexto. Vamos analisar aí, ó. Vendo o pôr do sol. Aí chega uma pessoa e diz: quanto quer pelo pôr do sol? Aí a personagem diz: olha, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Você percebe que o sentido da palavra vendo, né, dentro deste contexto aí, não está do verbo vender, como interpreta o homem aí que chegou, né? Mas sim do verbo, da intenção de ver, verificar, apreciar. É justamente aí que a semântica vem para entender, para compreender esses diferentes sentidos que as palavras possuem dentro dos contextos frasais. Semântica, assunto da nossa próxima aula, cena dos próximos capítulos. Valeu, galera? Vamos que vamos!